Sabe, quando a gente pensa em quem construiu o cristianismo lá no comecinho, um nome quase sempre vem à cabeça primeiro. Mas e se a história real for bem mais complicada? Cheia de tretas e muito mais diversa do que a gente costuma imaginar. Então, vamos mergulhar nisso. A pergunta central que a gente vai explorar hoje é essa: quem, tirando o apóstolo Paulo, foi peça-chave na hora de levantar as paredes da fé cristã? E olha, faz todo sentido pensar em Paulo. A influência dele é gigantesca. As cartas dele, que foram escritas antes mesmo dos evangelhos, são as fontes mais antigas que a gente tem e elas moldaram a teologia cristã de um jeito absurdo. Ele é, sem dúvida nenhuma, um gigante. Só que focar só no Paulo é como tentar montar um quebra-cabeça olhando para uma peça só. A história de verdade do início do cristianismo é um drama super vibrante com vários personagens essenciais e cada um deles tinha uma visão e uma influência própria. Vamos começar então com a figura que, segundo os próprios evangelhos, foi escolhida para ser a pedra fundamental: Simão Pedro. O próprio nome de Pedro já dá a dica do papel dele. Em aramaico, que era a língua que Jesus falava, ele foi chamado de Kefa, que quer dizer literalmente rocha. Isso não era um nome comum, era um título, uma declaração sobre a importância que ele teria no futuro. E essa liderança do Pedro não era só no papel, não. Os registros mostram que ele estava ali no centro de tudo desde o primeiro minuto. Foi ele a primeira testemunha da ressurreição entre os apóstolos, o que deu para ele uma autoridade imensa. Foi ele quem tomou a frente para escolher um substituto para o Judas e foi ele quem se levantou para pregar no Pentecostes, que é basicamente o evento de fundação da igreja. Mas claro, essa harmonia toda do começo não durou muito. A primeira grande crise não veio de fora, veio de dentro, com a chegada de uma figura bem radical chamada Estevão. Para a gente entender o Estevão, a gente precisa primeiro sacar qual foi a primeira grande divisão da igreja. De um lado, tinha os hebreus, que falavam aramaico, eram mais ligados às tradições judaicas e aos apóstolos originais. Do outro, os helenistas, judeus que falavam grego, como Estevão, que muitas vezes vinham de fora da Judéia e tinham uma visão bem mais radical sobre a lei e as tradições. E essa frase do Estevão mostra o quão radical ele era. Com isso, ele estava desafiando de frente a santidade do Templo de Jerusalém, o coração do judaísmo. Ele estava basicamente dizendo que Deus não podia ser preso dentro de um prédio. Uma ideia que para muita gente na época soava como uma ofensa gravíssima. Essa postura, claro, teve consequências dramáticas. A acusação de blasfêmia levou à execução dele, o que fez de Estevão o primeiro mártir. Mas a morte dele, por incrível que pareça, acabou sendo o gatilho para a expansão do cristianismo. A perseguição que veio depois forçou os helenistas a fugirem de Jerusalém, e eles levaram a mensagem deles para muito além das fronteiras da Judéia. E essa expansão para novos territórios, como Antioquia, preparou o palco para um dos confrontos mais tensos e reveladores de todo o Novo Testamento. Um confronto que colocou os dois maiores líderes do movimento cara a cara. Vamos ver o que aconteceu. Chegando em Antioquia, Pedro, no começo, super abraçou a comunidade misturada, comia junto com os cristãos gentios sem problema nenhum. Mas aí chegou um grupo mais conservador de Jerusalém, enviado por Tiago. E Pedro recuou. Ele parou de comer com os gentios, criando uma divisão ali na hora. Paulo, vendo aquilo como uma traição total aos princípios do evangelho, bateu de frente com ele, publicamente. E aí fica a pergunta, né? Por que a rocha da igreja agiria com tanto medo? O que pode ter causado essa mudança de atitude tão radical? Então, Pedro não estava agindo no vácuo. A pressão em cima dele era enorme. Existia um medo real de grupos militantes na Judéia que consideravam qualquer aproximação com não-judeus uma traição. Havia preocupação com a segurança da igreja lá em Jerusalém e também o desejo de manter a paz com a galera mais conservadora. A decisão dele, que Paulo viu como hipocrisia, pode ter sido, na verdade, um cálculo político para proteger todo mundo. Mas a história não é só Pedro contra Paulo. O cristianismo primitivo era um verdadeiro ecossistema de ideias, com outras vozes super importantes surgindo de forma independente. A figura de Apolo é um exemplo perfeito dessa diversidade. Ele era de Alexandria, um baita centro cultural e de conhecimento. É descrito como um cara eloquente, poderoso nas escrituras, e o mais importante, ele representava uma vertente do cristianismo que se desenvolveu por conta própria, sem depender de Jerusalém ou de Paulo. E o impacto de ter líderes tão diferentes era bem real.
Na igreja de Corinto, por exemplo, a comunidade se quebrou em grupinhos, cada um jurando lealdade a um líder diferente. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Apolo. E outros, eu sou de Cefas, que é o Pedro. Isso mostra que não existia uma autoridade única, mas várias escolas de pensamento disputando influência. Apolo é a prova viva de que o cristianismo primitivo não era uma coisa só, um bloco único. Ele era a cara de uma fé mais intelectual, mais filosófica, vinda de Alexandria, que era bem diferente da abordagem mais direta de Pedro ou da teologia focada na justificação de Paulo. Isso tudo nos traz de volta para o Pedro. Apesar dos vacilos dele, como aquele em Antioquia, muitos historiadores hoje o veem como a figura central que de alguma forma conseguiu manter todas essas facções diferentes juntas. Nessa citação, o acadêmico J.D.G. Dunn o descreve como o construtor de pontes, a pessoa que navegou entre os extremos de Paulo e Tiago e que foi essencial para que o movimento sobrevivesse com toda a sua diversidade. E assim, essa nossa análise termina com uma provocação final. Se só a voz de Paulo tivesse sobrevivido, ou se o radicalismo de Estevão ou a abordagem intelectual de Apolo tivessem sumido, que forma o cristianismo teria hoje? Talvez a diversidade e o conflito não fossem fraquezas, mas a própria força que moldou a fé do jeito que a gente a conhece.